bem? Eu quis gravar esse vídeo hoje porque eu tenho uma entrevista muito importante hoje. E aí eu tava um pouco... eu não vou dizer ansiosa. Se eu falar um pouco o que eu quero falar e talvez tirar um pouco da minha cabeça, sabe? Expressar em palavras, talvez ajude, né? Então, eu vou fazer uma skincare e falar sobre livro. Eu li ontem metade de um livro de contos, que no caso, eu poderia ter terminado, mas eu tive que fazer outras coisas. Que é esse livro aqui, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu li 5 contos, mas tem mais 7, eu acho. E, gente, é um livro... É algo. Eu nunca tinha lido nada da Conceição Evaristo na minha vida, mas eu já tinha ouvido falar muito dela. E eu tava pensando, porque eu tava lendo Game of Thrones. E aí eu tava muito empacada em Game of Thrones, tipo, eu não tava conseguindo ler. Eu precisava ler esse livro da Conceição Evaristo pra um trabalho da escola. E aí eu pensei, ótima oportunidade pra finalmente ler alguma coisa da Conceição Evaristo. E esse livro, ele é muito famoso mesmo. Muita gente fala dele. Comprei baratinho na Amazon, acho que foi R$22. Chegou no outro dia. E ele é bem pequenininho, na verdade. Eu achei que ele fosse ser maior. Mas ele é bem fininho e as letras, a diagramação dele é bem grande. Então, ele é muito rápido de ler. Em uma manhã você consegue ler ele. Todo mundo tá cansado, né? Vamos concordar. Todo mundo tá cansado de discutir questões sociais, de problemas sociais, de... Sabe? Eu, como estudante, pelo menos, eu tenho que estudar sobre isso todo dia. Todo dia. Por quê? Porque é coisa que cai no Enem, é coisa que cai em vestibular. E aí os professores adoram falar sobre isso. E tá certíssimo, é por causa do Enem. Isso é algo que me irrita muito, inclusive, essa coisa de que as escolas projetam nos alunos pra estudarem sobre essas questões sociais, problemáticas do mundo, geopolítica e tal, só por causa de vestibular, sabe? Só porque, isso cai no vestibular. Gente, não! Não, isso devia ser matéria principal em todas as escolas. Gente, a gente mora neste planeta. A gente mora neste mundo, no planeta Terra. Nós, aqui no Brasil, nós moramos no país Brasil. Nós somos brasileiros. Nós convivemos com brasileiros. Nós vamos morrer brasileiros. Nós nascemos brasileiros, nós vamos morrer brasileiros. Então, por que saber e estudar sobre o mundo deve ser uma matéria de segunda categoria, uma matéria que você tem que saber porque cai no vestibular? Isso é a base da nossa vida, é provavelmente o que as pessoas mais convivem, mais chegam perto na vida delas quando você fala em matérias de escola, sabe? Não é... mas e se eu virar fizer faculdade de física? E se eu virar engenheira? Gente, você vai continuar sendo brasileira, você vai continuar sendo um ser humano que mora no planeta Terra. E que vive em sociedade, a não ser que você vá morar no meio do mato. E ainda assim você vai ser afetado pelas questões sociais, porque, né, como a gente pode ver, o mato não tá muito seguro hoje em dia. Você continua sendo um ser humano. Pode parecer que eu tô sendo um pouco hipócrita, porque eu tô falando isso quando eu tô lendo esse livro pra um trabalho da escola, mas eu já tava querendo ler esse livro faz um tempo, não é algo novo. E eu só peguei essa oportunidade pra, parar de ler Game of Thrones, porque eu tô na metade do livro, mas eu tô lendo o livro desde o início do ano, sabe? Eu não aguento mais, porque, gente... Eu não sei se fantasia não é pra mim, o que acontece. Eu sei que
tá muito difícil ler. Tá muito... E não é porque a escrita é difícil, porque apesar de ter umas palavras meio doidas, que a gente nunca ouviu falar, é só ignorar as palavras, sabe? Não perde o contexto. E eu faço isso. Mas eu não tô conseguindo ler, eu não sei porquê. Eu sei lá. É que eu tenho que aprender um universo novo inteiro pra conseguir entender a história do livro, e eu tenho que ficar lembrando do nome dos personagens, e é muito personagem, é muito nome, é muita casa, muita família, muito traição, muita morte, e aí eu não sei quem que matou quem. Ai, eu não sei. Eu sinto que eu prefiro livros mais... Não que sejam da realidade, porque meu gênero favorito é surrealismo e absurdismo, mas que não sejam tão complexos, sabe? Eu gosto de livros... Mas eu gosto de complexidade no sentido de o assunto abordado. Eu não gosto de complexidade quando ela tá na leitura. Por mais que o conteúdo desse livro, inclusive Olhos d'Água, seja complexo, muito complexo, inclusive, não é uma leitura difícil. É uma leitura acessível, e isso eu achei muito interessante desse livro, porque por ele falar, eu acho que principalmente por ele falar de assuntos tão importantes e tão pesados e fortes e que todo mundo deveria refletir, a Conceição Evaristo busca uma visão e uma forma de expressar a mensagem dos contos dela mais simples, mais acessível mesmo. Uma leitura acessível. Sim, isso é um batom. Não me julguem. Fica bonito. Até uma pessoa que pode ter até uma baixa escolaridade, desde que ela tenha acesso a esse livro, ela consiga compreender a mensagem passada. E isso eu achei incrível. O primeiro conto desse livro é O Olhos d'Água, que é o próprio nome do livro, e ele fala sobre uma mulher que, em uma noite normal de insônia, eu acho, ela se esquece completamente qual que é a cor dos olhos da mãe dela. Foi pra cidade da mãe dela e foi pro barraco da mãe dela, que a mãe dela morava no barraco. E aí ela fala que os olhos da mãe dela eram olhos d'água, porque ela tinha lágrimas nos olhos, então os olhos dela eram olhos d'água. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar os seus olhos. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. E aí, no fim, a filha dela pergunta pra ela: mamãe, quais são as cores tão úmidas dos teus olhos? Ai, enfim, eu achei esse conto muito lindo, muito, muito lindo. Eu achei que ele mereceu também o nome do livro. E aí, o segundo que eu li... Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os contos que eu li hoje. Talvez eu faça um vídeo falando especificamente sobre esse livro. O outro conto que eu queria muito falar sobre é do Zuquerença, que foi, acho que um dos meus favoritos até agora, que é sobre... Bom, inicialmente é apresentada uma mendiga pra gente, mas depois vai apresentando várias faces da vida dessa mendiga. Aí começa quando ela era criança. Os pais dela levam ela pra uma cidade maior, porque em busca de uma vida melhor, e prometem pra ela que ela ia estudar e tal. Só que chegando lá, ela vai pra casa de uma mulher, ela só trabalha fazendo trabalhos domésticos, ela não estuda e tal. Mas ela vê que tem muitas mulheres naquela casa. E ela não era autorizada de entrar nos quartos. Mas um dia ela decidiu entrar e ela viu o que acontecia nos quartos entre uma mulher e um homem.
E ela começou a entrar nesses quartos, e inclusive até alguns homens começaram a gostar dela também. E aí ela ganhou um quarto só pra ela receber homens. E, enfim, basicamente ela se prostituiu até muito tempo, até ficar bem adulta. Ela nunca teve a oportunidade de estudar, como o pai dela tinha prometido. Ela nunca mais viu os pais dela. Ela teve filhos, vários filhos desses homens. Eu não tenho certeza de quantos exatamente, mas foram bastantes. Foram menos que 10, mas foram mais que 5. Zuzu olhou em volta, viu algumas roupas no varal, levantou com dificuldade e foi até lá. Com dificuldade maior ainda, ficou nas pontinhas dos pés, abrindo os braços. As roupas balançavam ao sabor do vento. Ela, ali no meio, se sentia como um pássaro que ia por cima de tudo e de todos. Sobrevoava o morro, o mar, a cidade. As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Zuzu voava no alto do morro. Voava quando perambulava pela cidade, voava quando estava ali, sentada à porta da igreja. Zuzu estava feliz. Havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor, e foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara asas e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real. E isso talvez possa ser interpretado como a própria morte. A neta dela, eu acho, vai ver ela e ver ela lá no meio dos cacos e no meio das roupas. E é tudo como se fosse um grande delírio da cabeça da Duzu, que depois de tanto tempo vivendo nessa vida de memórias guardadas, memórias agarradas ao passado, ela finalmente se sentiu livre quando ela entrou em total delírio. Quando ela entrou em total delírio, foi o primeiro momento em que ela finalmente se sentiu livre, que ela se sentiu feliz. E foi o momento em que ela se sentiu um pássaro voando livremente. Longe daquele lugar, longe daquela realidade que era a única que ela conhecia, a única que ela podia ter. Eu achei... Esse conto pode ter muitas interpretações em muitos sentidos, ao mesmo tempo que é uma crítica social, é uma forma de dizer, de falar sobre questões de uma forma poética de descrever a sensação de estar preso ao passado, de só se sentir livre na vida, depois de tanto sofrimento, só se sentir livre na vida quando você finalmente sai dela. Esse conto foi, até então, dos que eu li, o mais forte, eu acredito. E eu achei também uma outra frase que eu até marquei, que eu achei bem... Assim, ela não foi impactante, mas ela foi bem real. Os filhos de Duzu foram muitos, 9. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pelas cidades. Todos os filhos tiveram filhos. E aí a gente pode pensar também na questão social, né? De como o ciclo, ele não vai se encerrar. Não é simples assim, não é falta de conhecimento, não é falta de inteligência, não é teimosia. É um sistema preso ao formato que nos é dado. Nós estamos todos presos ao formato que a sociedade nos impõe, que a história causou. Porque é por causa do que aconteceu antes que o hoje está assim. E as pessoas estão assim. E não é simples quebrar esse passado, se desligar desse passado. Não é simples mudar nossos pensamentos e nossa realidade quando há tanto tempo isso vem acontecendo, quando há tanto tempo as nossas mentes são moldadas para pensar nessa forma, de que tá tudo bem, de que é assim e que não tem muito o que fazer. Então pensar que na família da Duzu, todos os filhos tiveram mais filhos, ela mesma teve 9,
e que talvez, provavelmente, os netos também teriam o mesmo caminho, faz a gente refletir como as pessoas, elas só vivem o que elas conhecem. E elas só conhecem o que elas conhecem. Elas só vivem o que elas conhecem. Elas só presenciam, só almejam o que elas conhecem. O que é desconhecido na realidade de alguém, a pessoa não vai querer. A pessoa não vai viver o que é desconhecido. Eu tenho muito pra falar desse livro, então talvez tenha sido bom que eu tenha lido só metade dele, porque daí eu falo só um pouco dele aqui, da metade dele, e aí em outro vídeo eu falo sobre ele, o resto. O da Natalina, quantos filhos a Natalina teve, é o que eu vou fazer o meu trabalho. Eu tinha que escolher um conto. E aí a gente escolheu esse. E quantos filhos a Natalina teve é um conto que fala sobre a posição de empregada doméstica como uma analogia a como, na verdade, a nossa sociedade pode não ter mudado tanto assim. Como as pessoas acham que houve progresso, mas que entre as linhas a gente continua estagnado. O conto basicamente fala sobre uma mulher que ela, como eu disse também no outro conto, ela não tinha conhecimento. Ela não foi ensinada, ela não aprendeu sobre se proteger, ela não aprendeu sobre o corpo dela e ela engravidou pela primeira vez, mas ela não queria o bebê. E quando ela era adolescente, engravidou na adolescência, ela não queria o bebê, mas ela também não queria numa como mulher específica, que tinha toda uma superstição de que ela comia bebês e tal. E aí ela não queria que o filho dela fosse comido, mas ela também não queria o bebê. Então ela foge do lugar onde ela nasceu, do lugar onde ela vive, e aí ela foge pra longe. E acontecem outras coisas, ela engravida de novo, mas ela nunca quer o bebê. Finalmente, quando ela acha um trabalho estável numa família, que é um casal, no caso, e a mulher desse casal, a patroa dela, não consegue ter filhos, e ela quer muito filho. E aí ela pede pra Natalina pra ser mãe, pra gerar o filho dela. E a Natalina aceita gerar o filho dela. E aí, no final, ela acaba sofrendo um estupro. E ela decide que esse filho que ela teria seria o primeiro filho dela. Que ela criaria ele e que seria realmente dela. Mesmo sendo fruto de um estupro. Quando ela mata o estuprador dela. É como se ela se libertasse finalmente desse desconhecimento dela mesma. E ela então decide que esse filho que ela teria, fruto de um estupro, seria finalmente o primeiro filho dela. Realmente dela. Conceição Evaristo, ela conseguiu trazer, ao mesmo tempo que uma fácil compreensão, para um assunto tão complexo e tão profundo, tanto de sociedade quanto da mulher negra. E eu acho que eu vou terminar de ler esse livro hoje. Hoje, no caso, o dia que eu tô gravando o vídeo, que é dia 19, sábado. E eu não sei se eu vou gravar outro vídeo falando dele, mas se eu não gravar, eu posto
alguma atualização no Instagram. Eu gostei muito da escrita da Eva Conceição Evaristo, porque ao mesmo tempo que ela traz essa questão mais poética, essa forma de escrever os acontecimentos e a vida nos contos dela mais poética, que eu acho que encaixa muito bem, porque os contos são tão complexos, então você só falar o que é e pronto, de uma forma mais assertiva, sabe, mais definitiva, talvez não abra tantas interpretações. E esses contos dela são necessários de inúmeras interpretações, porque eles podem ter inúmeras interpretações. Então, ela fazer com que esses contos tragam essa questão mais poética, mais reflexiva, ao mesmo tempo que eles não são uma leitura difícil, são uma leitura acessível, eu acho que é o ponto que mais me fez gostar do livro, em que você pode interpretar por você mesma o que você viu naquela história. O que eu tô tentando dizer é que qualquer um consegue ter pelo menos alguma interpretação dos textos dela. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E falando um pouco sobre pensamentos aleatórios, eu tava pensando aqui sobre a minha entrevista. Ontem eu tive um debate na sala de aula, um debate entre aspas, não foi exatamente um debate. A gente só rapidamente conversou, expondo opiniões. Mas é que tava tendo a apresentação de um projeto de um grupo da minha turma. E aí eu fiz uma pergunta, mas a professora argumentou comigo a visão dela do porquê, respondendo a minha pergunta, né? E aí eu refutei ela de novo com um contra-argumento. Eu fiquei pensando, cara, as pessoas, elas às vezes, elas realmente só não têm conhecimento. Não é porque elas são cabeça dura ou elas são más, ou elas querem refutar porque sim. Às vezes elas só realmente não têm o conhecimento, sabe? E às vezes as pessoas admitem que não têm o conhecimento e pedem pra aprender, que nem a minha professora fez. Ela pediu pra mim explicar pra ela, porque ela realmente não sabia. E às vezes as pessoas só ignoram que elas não sabem e continuam refutando por talvez orgulho. Talvez elas não querem admitir para elas mesmas que elas não sabem algo, que elas sabem menos que você. E aí isso me fez pensar sobre como às vezes a gente pensa que todo mundo sabe o que a gente sabe e que as pessoas só simplesmente não querem aceitar, porque não. Mas às vezes as pessoas realmente não sabem. E aí, voltando àquela questão, a escrita tão acessível da Conceição Evaristo me faz pensar no como é importante que as pessoas tenham acesso facilmente a esse tipo de estudo, a esse tipo de informação. Porque todo mundo mora aqui, todo mundo tá vivendo aqui. De formas diferentes, com vidas diferentes, com oportunidades diferentes, provavelmente. Mas tá todo mundo aqui, convivendo. E todo mundo deveria ter a oportunidade de saber mais sobre o próprio país, sobre o próprio, a própria comunidade que ela tem inserida, sobre a própria história, sobre a própria cultura, sobre as próprias problemáticas culturais que estão em volta dela e que às vezes ela nem mesmo consegue enxergar, porque, como eu disse, as pessoas só conhecem o que elas conhecem, elas não vivem o que elas não conhecem, elas não
pensam no que elas não conhecem. Pensamentos aleatórios numa manhã de sábado. Eu tô ansiosa pra minha entrevista, mas ansiosa num sentido bom, não de ai meu Deus, não, eu tô ansiosa, tô animada pra essa entrevista. E eu acho que nossa, tá lindo meu cabelo. E eu acho que vai dar tudo certo. Mesmo se não der certo exatamente como eu quero, vai dar certo no final. Nossa senhora, mas o que aconteceu? Tô com sede. Uma água. Hoje eu vou... O que eu vou fazer hoje? Eu vou ter entrevista e eu vou gravar uns vídeos, editar algumas coisas, dar uma estudada, provavelmente terminar esse livro. Eu termino rapidinho ele, porque ele é bem fácil de ler. E, gente, eu comprei muito baratinho na Amazon. Eu não sei quanto que tá agora, mas eu sei que eu comprei muito baratinho. Acho que foi R$22. E com frete grátis, porque eu pago Amazon Prime. Então, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Eu queria falar também uma última coisa, que eu li uma frase, mas foi na introdução, não foi de um conto. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. Isso pode ser associado um pouco ao que eu falei, da questão de que as pessoas só conhecem o que elas conhecem, mas também numa visão de que é preciso falar sobre, é preciso discutir sobre, é preciso refletir, é preciso ser ensinado, e não pra pôr de um vestibular, sabe? Você é um cidadão, você tá numa sociedade e você precisa conhecer essa sociedade, você precisa falar, a gente precisa falar sobre, porque se a gente não fala, não existe. Se você não fala, não existe. Se você não verbaliza, se você não escreve, se você não expõe pra fora o que você, as problemáticas e a realidade, não existe. Pode até estar lá, mas do que adianta estar lá e as próprias pessoas que vivem e que veem aquilo não acreditam que aquilo existe. Cada pessoa, individualmente ou em grupo, é que faz algo existir. Porque não adianta de nada estar lá se as pessoas não veem aquilo. O olhar pessoal, o olhar individual é que faz algo existir. É preciso expelir para fora o que a gente pensa e assim a gente pode, através disso, expor para outras pessoas e outras pessoas podem expor para nós. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando que nada que eu falo aqui é uma verdade absoluta, mas se essa reflexão serviu de alguma coisa pra você, eu já fico feliz. E se eu te incentivei de alguma forma a ler esse livro, eu também já fiz a minha parte aqui e é isso que importa. Então, me siga nas redes vizinhas. Eu sempre posto atualizações de leitura, conteúdos, música, arte, escrita. E é isso. Deixe seu like. Deixe aqui nos comentários também se você já leu algum livro da Conceição, se você já leu esse livro, Olhos d'Água, e qual a sua opinião sobre ele. É isso, um beijo. Olha as minhas unhas. Elas estão enormes, 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 enormes. Gente, parece que não tá enorme não, tá? Mas pra mim isso aqui, gente, isso aqui é garras de gato. Eu sou uma pessoa que eu roo unha desde os meus 6 anos de idade. Isso aqui é uma vitória.
Olha, olha. Olha. Já tá... saiu um pouco, porque eu pintei faz uns dias. Mas olha isso. Olha. Eu tô muito feliz, cara. Eu estou me sentindo unhuda. Eu estou unhuda.